Se eu tenho um indivíduo com sobrepeso e obesidade, que já na circulação ele tem excesso de gordura, e aí ele fica dando esses spikes de carboidrato alto e insulina alta, essa gordura circulante é que vai virar a gordura dele. Você está em déficit calórico, focado em perder ao máximo seu nível de gordura corporal e manter a massa muscular. Quais seriam os principais erros da dieta? Olha que interessante, hein? Vamos imaginar um seguinte quadro. O atleta, ou mesmo a pessoa que está focada e ela quer perder gordura. Ela está numa dieta de restrição calórica. Ela quer perder gordura, só que ao mesmo tempo ela quer preservar ao máximo a sua quantidade de massa muscular. Então ela tem que tomar muito cuidado com alguns fatores. Por quê? Ela quer manter a massa muscular, quer perder a gordura, ela tá treinando forte, ela tá treinando bem. Erros na dieta que podem comprometer esse sistema. Eu considero um erro muito comum esquecer o carboidrato, né? Fingir que o carboidrato não existe. A gente já sabe a importância dele, principalmente pensando em manter um mínimo de treinamento decente, né? Então é muito comum você ver a pessoa priorizando em excesso a proteína, assim como pode acontecer o oposto também, dela esquecer que a proteína existe. Mas eu acho que hoje em dia é menos comum, a galera foca muito mais na proteína do que no carboidrato e esquece do carboidrato, tem medo do carboidrato e fica só ali proteína e gordura, e aí, carboidrato para treinar acaba ficando meio que de fora, isso prejudica o treino, isso pode fazer com que ela, por exemplo, diminua a quantidade de massa muscular, né? Ela não vai conseguir manter de forma adequada a massa muscular. Mais um. Tem um trabalho legal que fizeram com dieta cetogênica. Fizeram os indivíduos submeter-se ao treinamento de força com a dieta cetogênica. Então, em alguns preservou massa magra, mas assim, a performance cai demais. Exato. E aí a renovação, síntese proteica é diferente, não tem a atividade permissiva da insulina na parte de aminoacidemia. Então, assim, o que a Débora falou é bem legal, porque às vezes tem alguns coaches que meio que na ideia de, a gordura, se eu der mais gordura e tirar o carboidrato, o cara vai queimar mais gordura. Na bioquímica isso de fato acontece, só que assim, o queimar gordura na parte de biogênese mitocondrial, não quer dizer que você tá secando o abdômen. Então, às vezes é mais fácil você, pegar 20 gramas da manteiga que o cara tá colocando alguma fonte de gordura e transformar em carboidrato pro cara render no treino e de fato queimar gordura. Então, esse é o jogo da caloria total e o que eu vou colocar? Carbo ou gordura no meio? A proteína tem que ficar de qualquer jeito. E aí, né? você pode prejudicar a função intestinal, de novo, né? Porque faz falta. Às vezes, a pessoa fica tão ali com medo do carboidrato, acaba tirando muita fibra da dieta, porque muitos alimentos, né, compostos, fonte de carboidrato, tem fibra também na composição. O sono pode ficar prejudicado, isso prejudica diretamente massa muscular. Então eu acho que um dos maiores tiros no pé é zerar carboidrato. Isso eu acho uma grande bobagem. Uma coisa é diminuir de forma inteligente, manipular de forma inteligente, outra coisa é zerar. E a gente vê até hoje, né? Eu recebo muito paciente que até hoje que zera carboidrato. Arroz e feijão 1 ano sem comer, pão não pode. É que a galera fica muito naquele esquema carboidrato, insulina, gordura. Exato. Ainda esse arquétipo na internet é muito forte. Muito forte, né? Então, Bom francês, o cara já olha um estímulo de insulina severo, Veneno, ele né? já acha que aquilo vai se transformar em gordura. é que o Pra galera autoalimento, né? entender, pessoal, me explica, por favor, pra galera entender, qual é o mecanismo que transforma carboidrato em gordura? Boa, Renatão. É assim, a gente tem o primeiro macronutriente que vira tecido adiposo mesmo é a gordura. Então esse é o Tá ponto. ali, né? Tá ali. Mais fácil de se armazenar. Tá pronto, né? O que acontece? O carboidrato, ele tem uma participação da concentração de glicose e insulina do sangue, e se o indivíduo está com glicogênio hepático cheio e glicogênio muscular cheio e ele continua comendo, uma parte desse carboidrato vai ter uma rota de desvio para gordura. Só que Quem faz essa rota de desvio? o excesso de substância? carboidrato nos estoques. Mas qual substância que faz essa rota? Não, na verdade, não tem como mais estocar, e aí o corpo pega Transborda? no fígado. Aí o fígado não tem mais onde colocar e aí ele começa a ter uma formatação de acetil-CoA, aí tem um malonil-CoA, que é a acetil-CoA carboxilase, que inibe a beta-oxidação e o carboidrato começa a entrar na rota de gordura. Então, oxalacetato, aí ele não entra mais no ciclo de Krebs, existe um efeito na mitocôndria, e aí ele começa a ser transformado em gordura. Então, só que isso só acontece quando todo o tanque de glicogênio está cheio. E 2% disso acontece com carboidrato. A gordura é 98%. Caramba, 2%? 2% é pouco, muito pouco. Então, o medo é, se eu tenho, agora aí começa o problema, se eu tenho um indivíduo com sobrepeso e obesidade, que já na circulação ele tem excesso de gordura,
E aí ele fica dando esses spikes de carboidrato alto e insulina alta, essa gordura circulante é que vai virar a gordura dele. Não o carboidrato que ele comeu, mas a situação metabólica dele. Então essa é a diferença de entender. Tipo, se é um cara magro, treinado, o carboidrato para ele virar gordura nesse cara magro é muito mais difícil do que um cara obeso, que já tem uma situação metabólica complicada e que a gordura vai virar gordura. Na verdade não é o carbo, é a gordura que é estocada rapidamente. De forma leiga, né, eu gosto de explicar às vezes até para alguns pacientes, que uma pessoa com mais massa muscular, ela tem como se fosse mais gaveta para estocar, né, esse glicogênio. Então você pega uma pessoa com maior quantidade de massa muscular, ela consegue estocar uma quantidade maior de glicogênio muscular, né, ou seja, além disso ela tem uma sensibilidade à insulina muito maior, ela é muito mais responsiva ao carboidrato. Esse carboidrato ele é muito bem utilizado para uma pessoa que tem aí uma boa quantidade de massa muscular, treina, faz cardio, tudo isso auxilia demais no uso do carboidrato. Né? Perfeito, muito bom. Que aula de carboidratos, hein, Marcelo? Eu tô pensando aqui, meu gavetão de meia que eu tenho aqui. Assim, Vamos dar uma gaveta de meia na linha da cintura? Essa alça atrás do amor, né, Marcelo? A galera já tá mandando pergunta aqui no chat, tá? Mas eu tenho mais uma pergunta pra fazer aqui. Já vou ler as perguntas do chat. 3 atitudes que te faz aumentar o valor da consulta. Agora vamos virar a chavinha. Tá, então antes de vocês responderem, o que acontece, pessoal? A maior finalidade dessa semana, esse encontro, é trazer para vocês o quanto é importante e o quão amplo e maravilhoso e grandioso é treinamento, nutrição, metabolismo, hormônios. Eu sei que muito que se diz na internet fala que é o básico. Renato, uma dieta é o seguinte, é arroz, frango, é salada, é brócolis, tira o arroz, aumenta o frango. Claro, se você pegar o Ramon deu certo com arroz e ovo, virou profissional. Se você pegar o Ramon ou qualquer outro atleta de altíssima genética, você dá uma Durateston por semana para ele vai ser campeão. Só que ontem o Kaminsky usou um ditado que eu vou levar pra vida. Porque você, Débora, você, Donato, que trabalhamos na internet, nós vivemos sempre sendo rifados, sendo trucados por exceções, né? Mas o fulano é assim, você passa um post, mas com o fulano é assim. Ronnie Coleman agachava com 800 quilos. Querido, como diz o meu gênio favorito, Gabriel Kaminsky, exceção é a regra do burro. Exatamente. Exceção é a regra. Aprendi ontem esse ditado. Conhecia, Débora? Eu não conhecia, eu adorei esse dele. Eu adoro esse dele. Exceção é a regra do burro. Exceção é a regra do burro. Então, querido, nós estamos falando de pessoas que não são, vamos dizer assim, mutantes geneticamente. Nós estamos falando de pessoas que precisam de um refinamento. E até os mutantes, se você pegar, por exemplo, o Cris Aceto, que é o nutricionista do Ramon, ele tem profunda aplicação técnica na dieta do Ramon.